Nossa República desta semana conversa com o Procurador de Justiça Alexandre Guedes. Na pauta, a polêmica das câmeras nas fardas dos policiais militares e o aumento assustador de mortes por intervenção policial. Segundo o Ministério da Justiça, Mato Grosso registrou nos últimos 6 anos, de 2019 a 2024, um aumento de 197% nas mortes decorrentes de situações de confronto com policiais. Doutor Alexandre Guedes, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar conversando conosco aqui no Nossa República. Eu gostaria de agradecer a você, Mauro, a todas as pessoas que estão nos assistindo e dizer que é um prazer estar aqui com você, até porque faz parte do nosso trabalho do Ministério Público discutir temas relativos às questões de interesse da sociedade e esclarecer sobre o nosso papel e opinar sobre diversas questões relativas à aplicação da lei e outras situações de interesse social. Doutor Alexandre, a nossa pauta começa aí com a história, com a polêmica do uso de câmeras nas fardas dos policiais militares, mas eu queria pegar um dado do Ministério da Justiça. Nos últimos 6 anos, houve um aumento de 197% nas mortes, resultado de confrontos com policiais. Mortes, obviamente, de supostos bandidos, né? Essa escalada das mortes provocadas nesses confrontos preocupa o Ministério Público? É óbvio que preocupa, por diversas razões. Quando você tem uma polícia que aumenta os índices de letalidade de pessoas, não vou chamar de bandidos ou suspeitos, porque essas pessoas não tiveram direito ao devido processo legal, então a gente não pode considerar. Mas enfim, você também percebe que aumenta também a letalidade dos policiais. Por exemplo, você pegou algumas estatísticas, vamos dar outras. No Rio de Janeiro, em que você tem o maior índice de letalidade policial, um dos maiores índices de letalidade policial, é também uma das polícias que mais morrem. Agentes policiais que mais morrem. E se você pegar uma estatística um pouco mais circunscrita, que é de São Paulo, no governo estadual anterior, você vai perceber que com a introdução das câmeras, a letalidade policial diminuiu muito nesse período e também, obviamente, a letalidade dos policiais e, de uma maneira geral, os índices de criminalidade. Então, esse aumento da violência, ela nos preocupa sobre todos os aspectos. Sobre o aspecto da letalidade em si dos policiais, preocupação da letalidade em cima dos policiais e também a questão dos índices de violência, porque algumas pessoas têm uma falsa sensação de que quanto mais há mortes pela polícia, melhor a segurança. Não é o que os índices dizem. Não é o que os índices dizem. Nós temos polícias muito menos letais, com menos letalidade policial. Mas claro, o que a gente também tem é o problema de facções. Nós estamos o país ele tem assistido à ascensão dessas facções criminosas, dessas milícias criminosas, porque são duas coisas que são diferentes, milícias e facções. E obviamente que essas milícias e facções elas ficam lutando por controle de território e quando eles ficam lutando pelo território, você tem um aumento da violência. É o que a gente tem em alguns lugares do nortão do estado, onde guerra de facções faz aumentar os índices de violência. Ainda sobre esse aspecto da letalidade por parte dos policiais e também os policiais como vítimas desses confrontos aí, em função, muito provavelmente, dessa ascensão das facções. Mas, assim, quando o senhor fala assim, olha, quando tem uma reação da polícia que é mais dura, que é mais letal, que quase toda ocorrência ou operação
resulta num confronto, em troca de tiros, etc., a gente vê também, ao mesmo tempo, quer dizer, um certo estímulo oficial, oficioso, né, no discurso de autoridade. Né? E eu queria saber o seguinte, olha, o senhor como fiscal da lei, como uma pessoa que está lá para fazer com que a lei seja efetivamente cumprida. O Estado, quando ele usa seu braço armado no combate ao crime, quer dizer, ele usa no sentido de se defender, né? De ter a defesa naquele momento certo, naquele momento que tem uma reação, tem um confronto. Mas, ao mesmo tempo, esse estímulo parece que amplia essa letalidade. Declarações do tipo bandido bom é bandido morto, tipo bandido aqui não se cria, enfim, parece que há um certo estímulo para que a criminalidade seja combatida com uma espécie de rito sumário, de execução mesmo. Olha, vamos resolver isso aqui. Esse sujeito não vai tomar tempo nosso, nem do Judiciário, nem do Ministério Público, vamos resolver isso aqui. O que acontece, sob o ponto de vista jurídico, humano, enfim, das democracias, quando esse tipo de estímulo acaba proporcionando um aumento dessa letalidade, doutor Alexandre? Nós estamos estimulando um Estado armado contra a sua própria população, nós estamos discutindo que bandido tem que morrer mesmo, nós temos que aceitar essa realidade. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, a gente aí está lidando com um problema bastante complexo. Primeiro, porque a questão da cultura policial, cultura das Forças Armadas em geral no país, elas têm um traço cultural de autoritarismo e violência. Por exemplo, se você tem um livro da membro da Academia Brasileira, historiadora Lívia Schwartz, que é o autoritarismo do Brasil, a cultura do autoritarismo do Brasil, a cultura da violência no Brasil. E um dos capítulos desse livro ela mostra justamente que a polícia, as autoridades policiais, elas foram criadas muito naquela perspectiva do inimigo interno. Enquanto nos Estados Unidos eles pintam lá nas viaturas proteger e servir, aqui o pessoal é na base do inimigo interno. Por exemplo, a Guerra de Canudos começou assim. O pessoal em Canudos fez uma compra de materiais numa cidade, o comerciante não entregou, eles disseram que iam lá e o comerciante, ao invés de entregar a mercadoria, chamou a polícia. Aí a polícia não deu conta, veio a segunda, a terceira. Então, a lógica do inimigo interno, que também é uma lógica que é das Forças Armadas em geral, a gente não pode esquecer que a Polícia Militar é um órgão auxiliar das Forças Armadas no país, pela nossa legislação, elas agem muito na base do inimigo interno. Ontem, por exemplo, eu estava lendo um livro que dizia que, sim, o Rio de Janeiro, no século XIX, ele não tinha tantos homicídios, ele não tinha tantos furtos, não tinha tantos roubos à mão armada, e que a imensa maioria das ocorrências era em cima de quê? De vadiagem, de festas, de loduns dos escravizados, de jogo. Quer dizer, a polícia era dirigida às pessoas que se divertiam, vamos colocar dessa maneira. Tanto que o crime de vadiagem, vamos se chamar, não é exatamente o crime, mas a vadiagem foi colocada como para isso, para você reprimir pessoas pobres ou pessoas que não tivessem emprego. E então o que nós temos então é isso. E de todos os serviços públicos desde a Constituição de 1988, o que menos avançou em termos culturais de um Estado democrático de direito foi a segurança pública. Nós implementamos um regime de saúde que é o SUS, nós implementamos uma cultura de educação democrática, que está tendo uma certa regressão nos últimos anos, mas ela existe. Mas, de uma maneira geral, em termos corporativos e estruturais, a polícia não acompanhou isso. E as autoridades políticas também não fizeram com que isso acontecesse. Você pode perceber a diferença quando assim, você vê dados. Se você pergunta para um governamental, olha, a questão do SUS, ele tem dados de mortalidade, de dengue, de chikungunya, de Covid,
Tudo, ele tem dados de tudo isso. Agora, quando você vai tratar de segurança pública, a discussão é rasa que nem um pix. Ah, eu não vou colocar câmeras porque isso manieta os meus policiais. Certo? Mas manieta como? Por quê? Eu hoje estava, antes da nossa entrevista, estava pensando o seguinte: como procurador de justiça, eu faço meus processos, e a gente muitas vezes vê o seguinte, que um policial, depois de uma ocorrência de violência doméstica, muitas vezes ele é só chamado perante o juiz uns 2 anos depois. Às vezes ele não está nem mais no mesmo lugar. E aí ele não lembra mais da ocorrência. E ele diz para o juiz, eu não lembro da ocorrência. Aí o que acontece? O juiz acaba, às vezes, absolvendo uma pessoa que praticou violência doméstica, um traficante, um cara que assaltou. Por quê? Porque a autoridade policial que tratou do assunto não lembra, porque são tantas ocorrências e tanto tempo que ele acaba não lembrando daquela específica. Então, as câmeras corporais, elas são essenciais para você constituir uma prova que você possa colocar no juízo e conseguir a condenação de criminosos. Então, olha só, a segurança pública, ela resiste às tecnologias brasileiras, resiste às tecnologias. Nos Estados Unidos, a gente usa os Estados Unidos como paradigma para tudo. Ué, nos Estados Unidos, a polícia tem câmeras corporais o tempo inteiro, para tudo. Tem protocolos, tem de tudo. Por que a gente não faz aqui no Brasil? Na Inglaterra, na Espanha, no Japão, em todo quanto é lugar. Ah, aqui no Brasil não. A gente vai usar o exemplo das Filipinas e, sei lá, de El Salvador. Mas por que a gente não usa das grandes democracias? Do Canadá, vou pegar outro. Por que a gente não usa? Entendo. Ah, não quero usar e pronto. Aí você fala assim, mas quais são os Há um dados? argumento, Cadê os... há um argumento de quem defende o não uso das câmeras por parte dos policiais, que o simples uso da câmera colocaria o policial numa condição de suspeito, quer dizer, de ser ele, se atribuiria ao policial uma desconfiança. E nós estamos tratando de 2 assuntos que são muito próximos. O Brasil, o senhor sabe disso, e com certeza grande parte da população sabe, conviveu muito tempo com as chamadas os esquadrões da morte, né? Que eram quase que instituições, aliás, respeitadíssimas, temidas, né? Porque faziam justiça com as suas próprias mãos, né? Não havia intermediário, quer dizer, o Estado, pela polícia, fazia justiça pelas próprias mãos. E, de outro lado, quer dizer, essa questão de você seguir o devido processo legal, quer dizer, partir da presunção da inocência e daí para frente até provar que o sujeito cometeu tal crime e por isso tem que ser punido, julgado, etc. Esses 2 caminhos, eles são incompatíveis? Como é que a gente pode aceitar como um cidadão, um pai de família, que eventualmente se envolve numa situação, numa briga de rua, vamos dizer assim, numa briga de trânsito, e de repente ele leva um tiro, porque ele levou um tiro porque estava brigando na rua. Não é? Quer dizer, a desproporcionalidade dessa ação. E assim existem defensores mesmo. Né? Por outro lado, doutor Alexandre, a gente vê argumentos que são duros. Quando a gente vê a bandidagem matando, estuprando, assaltando, enfim, ferindo as pessoas por conta de tráfico de drogas, ou seja lá o que for, né? Há uma sensação óbvia do cidadão comum, do cidadão mediano, de que isso precisa não pode se ter pena desse bandido, né? E aí, como é que se busca um equilíbrio? Desculpe a pergunta longa. Eu estou tentando partir para um esquema de... Primeiro, que não há salvação fora de um devido processo legal. Vamos pegar esse exemplo desses esquadrões da morte, que em São Paulo eram liderados pelo delegado Fleury, que era um dos grandes torturadores da ditadura militar brasileira, certo? No Rio de Janeiro, esses esquadrões da morte, supostamente
direcionados para matar bandidos, eles são o núcleo, vamos dizer assim, a versão raiz das milícias que hoje existem no Rio de Janeiro e alguns outros estados. Então, esses Esquadrões da Morte são um mito. Ah, nós nos reunimos para matar bandidos. Não é isso. Eles são bandidos também que usam distintivos ou que têm cargos policiais. Porque eles usam esse argumento para o quê? Para virarem uma quadrilha, conseguir uma certa legitimidade, virar uma quadrilha que aí faz o quê? Controle territorial, extorsão, tráfico de drogas também, de armas, corrupção, enfim. É basicamente isso. Então, nós temos um mito em cima disso. Assim como ditadura militar é melhor do que democracia, isso também é mito, já mostramos isso. A antiga ditadura nos legou uma hiperinflação de mais de 1000% ao ano, né? Então, a gente também tem que lembrar essas coisas, né? Eu posso também dizer, a Segunda Guerra Mundial foi ganha pelas democracias, não foi ganha pelos ditadores da Alemanha. Então, assim, não existe devido processo legal. E a gente também tem que lembrar o seguinte, eu sou contra o crime, certo? Eu sou contra o crime. O problema é o seguinte, quem é o criminoso? Porque, assim, a gente tem muito uma percepção dos filmes de Hollywood, da TV, porque nos filmes de Hollywood da TV, você já sabe desde o início que é um criminoso. Você vê o criminoso cometendo o crime, você já sabe quem ele é, vê o detetive, prende o cara, existe um devido processo legal, ele é solto. Aí tudo isso pra gente ser raiva, porque o telespectador já sabe que aquele cara é o criminoso. Mas botando isso na vida real, a gente não sabe se a pessoa que está sendo acusada ou está sendo perseguida realmente cometeu o crime. Aí é que vem o seguinte, se você tem uma polícia que é incentivada a matar nas ruas, o que acontece? Os verdadeiros bandidos, eles vão pensar o seguinte, a pessoa fica muitas vezes encurralada, o que a pessoa encurralada faz? Ela tira de volta. Por isso que quando a polícia mata mais, ela também morre mais. Porque não há confiança na autoridade policial que ela será levada viva para a delegacia e depois para a audiência de custódia. Bom, pois não, doutor. Eu vou pedir só um espacinho para o intervalo comercial e a gente volta num instante só. E eu queria aprofundar um pouquinho mais. O senhor viu que eu separei um pouquinho os temas. A questão das câmeras, que é uma coisa operacional, prática, e que a gente precisa discutir. E a questão filosófica, ideológica, vamos dizer assim, desse processo, que é preciso ser discutido também, porque eu assisto, eu vejo, nós todos assistimos, esse estímulo muito forte a uma reação policial que não é uma reação institucional, quer dizer, não é o papel do Estado. Então, eu queria, daqui a pouquinho, a gente falasse um pouquinho qual é o papel da polícia, do Ministério Público, nessas situações de crime, e de que maneira é possível o Ministério Público coibir esse estímulo, né? Você que nos acompanha, por favor, não saia daí, que a gente volta num instante só para conversar um pouco mais sobre esse assunto com o procurador Alexandre Guedes. Um instante só. Nossa República está de volta esta semana tratando de um assunto polêmico com o procurador do Ministério Público Estadual, Alexandre Guedes, que é a questão das câmeras nas fardas dos policiais e também esse estímulo aparente no sentido de que a polícia utilize uma força que acaba resultando em muitas mortes. Procurador, nessa visão, quer dizer, do papel do Estado em relação à sociedade, e considerando que a sociedade tem o homem de bem, tem o marginal, tem aquele que se desvirtua, enfim. Como é que deve agir o Estado? E aí, quando eu falo Estado, eu estou falando do Judiciário, estou falando do Ministério Público e da Força Policial, que é o braço armado do Estado nessas situações. Qual é o papel de cada um, sob o ponto de vista da democracia, do interesse social, do interesse da sociedade?
Bom, então vamos lá. Mauro, antes disso, eu queria só colocar o seguinte. Eu vou dar uma visão. Alguns falam, as pessoas assim que usam de demagogia e que incentivam de maneira indireta ou direta essa atuação de letalidade policial, elas dizem que as pessoas que são a favor de câmeras ou de outras situações são, vamos dizer assim, são de um aspecto político que protege bandido. E eu digo para você o seguinte: vamos pegar o liberal, mas o liberal raiz, não é esse liberal Nutella aí. O liberalismo, ele foi fundado com base não exatamente no Estado mínimo, como as pessoas falam, mas na desconfiança dos agentes do Estado. E especialmente da desconfiança dos agentes do Estado que detêm os meios de coerção física, certo? Por exemplo, hoje a gente fala muito da Scotland Yard, que é a polícia inglesa, mas, por exemplo, só houve polícia em Londres depois do meio do século XIX, porque a população resistia a ter uma força policial que fosse usada para repressão da população, certo? Vamos colocar assim. Então, o liberalismo ele é embasado no controle dos agentes do Estado, especialmente os que detêm força policial. Então, vamos colocar isso. Bom, então, dentro de um Estado, vamos querer, liberal, e dentro de um Estado democrático de direito, que é um patamar acima, a polícia ela tem que ser controlada de muito perto pelo poder eleito, porque ela tem arma, camburão, algema, cadeia, um monte de coisa, certo? Cacetetes, enfim, de tudo. Então, ela tem que ser controlada muito perto. Então, no Estado Democrático de Direito, a polícia ela tem que agir conforme protocolos e o Estado Democrático de Direito. Ela tem que agir com o seu suspeito, como suspeito, não como bandido ou culpado. Porque às vezes o sujeito ele pode ter uma folha corrida, mas ele não ser responsável por aquele crime específico. Porque olha só, olha qual é o nosso desafio. Não é só ir atrás de bandido. A gente tem que ir atrás do bandido que cometeu aquele crime específico. Olha que coisa interessante. E não tem saída fora isso. Porque se a gente for atrás dos bandidos genericamente, se isso ficar a cargo de uma polícia, de um agente policial, atirar indiscriminadamente, atirar em quem ele acha que é bandido, nós vamos estar o quê? Matando inocentes de alguma maneira. Se a gente achar que a polícia, que, por exemplo, é bandido quem luta capoeira, como aconteceu no século XIX e XX, ou que bandidos são pessoas que, por exemplo, são seguidores das religiões afro-brasileiras, que são grandes objetos de perseguição, aí nós já começamos a ter problemas. Então, o policial ele tem que agir dentro de um Estado de direito, democrático de direito, um Estado laico, e tem que agir de acordo com as regras. As regras, às vezes, são complicadas. Sim, mas é a única coisa que separa a civilização da barbárie são as regras. Senão você tem uma ditadura, você tem um fascismo, você tem um esquadrão da morte. Aleatório. Então, o que a polícia tem que fazer? Tem que colher os elementos, investigar, prender com vida, se for necessário. Eu não estou dizendo que o policial tem que aguentar tiro calado. Se o cara atira, o policial tem o direito e o dever de tirar de volta. Vamos deixar isso bastante claro, tá? Só que existem protocolos para isso, tem que se investigar, tem que se usar os meios disponíveis para investigar. Aí que a câmera corporal entra, como eu falei. A câmera corporal, a pessoa só está pensando no policial, mas o discurso oficial tem que pensar nos cidadãos. Também tem que pensar que que eles são elementos de prova, as câmeras. E prova, inclusive, que o policial se atuou de maneira adequada naquele caso concreto. A câmera é para proteger os bons policiais também. Além, como eu falei, de colher provas. E aí, o que o Ministério Público faz? Dentro desses elementos que uma polícia, dentro do Estado Democrático de Direito, recolhe indícios e colhe uma série de elementos, ele produz uma acusação. Nessa acusação, a gente mostra os elementos que a polícia nos deu, se a gente considera eles suficientes para uma acusação, e aí vai para o judiciário. No judiciário é que tem a fase do quê? Do processo, devido processo legal. Porque muitas das pessoas que incentivam uma força policial mais letal, elas querem isso para os outros, não para eles próprios.
Porque quando eles próprios são acusados de alguma coisa, não, tem um judiciário ativista, não, tem um Ministério Público que tá seletivo, não, isso é uma injustiça, eu vou provar. Essas pessoas não. Elas têm direito ao advogado, têm direito a uma série de coisas. Então, assim, o devido processo, quer dizer, essas pessoas, além de tudo, elas são seletivas porque elas querem uma polícia letal para os outros, para pobre, para preto, para periférico, é para isso que elas querem. Mas quando é para pessoa classe média rica, não, devido proteção, chamar um advogado, não sei o quê. Então, assim, e no processo, devido processo legal, que é democrático, por quê? Porque não é que a justiça é igual para todos. A justiça tem que ser, não é só igual para todos, mas todos têm que ser iguais perante a justiça, e a justiça tem que ser igual para eles também. É uma via de mão dupla. Então, vamos dizer, a pessoa é acusada de tráfico. Tudo bem. Aí você tem que fazer o devido processo legal, a pessoa tem que se defender, e a gente tem que mostrar as provas e tem que haver uma crítica dessas provas. Se eu tivesse câmeras corporais com imagens da abordagem, da apreensão, de uma série de coisas, nós íamos conseguir condenar os traficantes muito mais rápido. Aquele jogador de futebol que foi preso na Espanha, desculpa, ele foi condenado também por quê? Porque no momento em que a vítima foi acolhida por um policial, houve um registro da declaração dela, e esse registro foi mostrado em juízo, e isso foi decisivo para a condenação desse jogador de futebol. Então, aí tá. Não é que a polícia prende, a justiça solta. A polícia, quando prende mal, a justiça acaba não conseguindo condenar aquela pessoa. E muitas vezes a polícia prende bem, mas não existem elementos. Porque aí eu jogo assim, nem todo mundo que a polícia indicia é culpado. Nem todo mundo que o Ministério Público acusa é culpado. E, infelizmente, nem todo mundo que a justiça inocenta é inocente. Tem mais esse detalhe. Porque Então, esse ponto, doutor Alexandre, esse ponto é interessante, porque assim, caímos na discussão ideológica, o senhor citou aí uma expressão que é muito atual, que esse populismo digital, esse populismo que a gente vê mais extremista, né, no sentido de condenar direitos humanos, criticar a defesa de direitos humanos, criticar a justiça, que a polícia vai lá, prende o traficante com tanto de droga, vai na audiência, o juiz solta. Isso todo dia tem no noticiário, quer dizer, a gente ouve isso no rádio, na TV, nos jornais, nos sites, sempre tem uma autoridade fazendo esse tipo de crítica, sem discutir o programa, sem entrar no mérito daquele julgamento ou daquela decisão judicial, enfim, mas de uma forma bastante populista, que, claro, leva a população, mas é um absurdo, prenderam com tantos quilos de droga e soltaram no dia seguinte. Isso é um absurdo. Quer dizer, o cidadão comum, mediano, ele se sente ofendido com isso também. E aí tende a reforçar esse discurso mais populista, que não considera o devido processo legal, quer dizer, não considera as circunstâncias, os fatos, enfim, tudo que envolve um processo judicial. E aí eu vou voltar a lhe perguntar, essa autoridade, ou essas autoridades, seja do parlamento, seja do executivo, seja da própria polícia, enfim, que fazem esse discurso, essa apologia ao bandido bom é bandido morto, que obviamente contestam o Estado Democrático de Direito no sentido de que, olha, isso aqui não serve para nós serve a morte mesmo. De que maneira o Ministério Público, o Judiciário, como é que se posiciona? É possível punir quem defenda isso abertamente, de uma forma pública, usando inclusive o próprio cargo para esse tipo de abordagem? Bom, é que assim, a gente tem discursos e discursos. Você tem um discurso que diz, eu não vou pôr câmeras. Mas a pessoa não te dá nenhum dado, ela não te dá não tem nada. É ali raso como um pix.
Não vou porque é feio, é bobo, enfim. Porque o nível de argumentação, muitas vezes, é esse. Né? Esse discurso, ele não incentiva a violência. Tá? Agora, tem discursos que efetivamente incentivam a violência. São aqueles que falam assim, tem que matar esse cara, tem que matar aquele cara. Eu acho que nós estamos avançando muito nisso, porque, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu um alerta no seguinte sentido. Quando teve agora os 2 anos do dia 8 de janeiro, que é uma data que precisa ser comemorada, comemorada não, tem que ser lembrada e rememorada por todos os anos, porque foi um momento em que a sociedade civil reagiu contra um golpe de Estado que pretendia estabelecer uma ditadura no Brasil. Então, não vai esquecer, não tem que esquecer, tem que lembrar todo ano. Mas o que ele falou? Olha, quem comemorar esse dia, quem falar bem desse dia, vai estar praticando crime de incentivo ao crime. E você viu que não teve exatamente comemorações. Então, assim, e agora, por exemplo, nós estamos vendo essa gosta das pessoas fazerem gestos nazistas, né? As pessoas estão começando, isso também é um incentivo ao nazismo, um incentivo à violência, porque o nazismo é uma filosofia naturalmente violenta. Então, essas pessoas também estão sendo processadas, investigadas e processadas. Então, nós já estamos caminhando por aí. Agora, nós temos alguns discursos públicos, que também são de parte da mídia, são de agentes políticos, são de cidadãos comuns, que também estabelecem isso. Mas para eles serem incentivo mesmo, eles precisam ser um pouco mais incisivos. Quando eles são extremos, o Ministério Público atua, ele tem atuado. Aliás, o Ministério Público tem atuado muito no controle externo da atividade policial, certo? Para câmeras e para uma série de situações. E, inclusive, nessas questões de incentivo à violência. E lembrando só o seguinte, que no Supremo Tribunal Federal está correndo um processo que justamente está obrigando o Estado de São Paulo, mesmo não querendo, a pôr as câmeras, porque está havendo, então, esse processo que provavelmente vai se espalhar pelo Brasil todo. Só que quanto mais cedo, melhor. Né? Então, assim, agora, existem casos que são os promotores de justiça da saúde, sabe? E assim, eu aprendi uma coisa, que o SUS muitas vezes era manchete quando dava uma coisa errada. Morreu fulano no hospital. Mas o SUS realiza centenas de milhares de atendimentos todos os dias no Brasil inteiro. É a mesma coisa com a segurança pública e com o judiciário. O judiciário, ele atende 99% dos casos que a pessoa está com droga, ela é presa e mantida presa nas audiências de custódia, preventivas e tal. O que acontece é que existe uma porcentagem de casos que são realmente absurdos e que o Ministério Público recorre. E, nesses casos, aí se tem uma dimensão midiática e policial que são complicadas. As pessoas falam, as leis são frouxas. As leis não são exatamente frouxas no Brasil. O problema é que elas não são aplicadas da maneira como deveriam ser. Mas aí você tem um elemento humano também de erro. Isso existe. Em qualquer atividade humana existe esse elemento de erro. Por isso que, por exemplo, pena de morte. Eu não tenho nenhuma restrição quanto à pena de morte, como moral, filosófica. Eu não tenho problema com a pena de morte. O que eu tenho com a pena de morte é prática. Porque aquele processo específico pode não se representar algum tipo de injustiça. Não por erro, não por maldade, mas porque aquela pessoa não é culpada e ela pode ser condenada à morte e nunca mais podemos libertá-la, indenizá-la, fazer isso. Então a pena de morte não funciona dentro do sistema humano falível. A gente já vai para o último bloco da nossa conversa e eu vou fazer uma provocação. O Ministério Público, em situações diversas, certo? Na área civil, enfim, tem uma ferramenta que é a recomendação, né? O Ministério Público emite um documento recomendatório que não se faça esse tipo de comportamento sob pena de responder.
É possível que o Ministério Público se utilize desse ou de outro instrumento no sentido de coibir um pouco, porque assim, o que a gente percebe é que esse populismo, essa demagogia que estimula a violência, que faz crescer o percentual de letalidade nas ações policiais, ela está muito nas entrelinhas, muito no início, na bravata, né? Mas ela tem consequências objetivas, porque o policial sai para a rua sabendo que se ele trocar tiros, matar 1, 2, 3, 10, 20, dependendo da situação, está tudo certo, porque ele tem a anuência da autoridade superior a ele. É possível, eu estou questionando, queria que o senhor respondesse logo depois do comercial, para a gente finalizar o terceiro bloco, aprofundando na questão do uso de câmeras. Você que nos acompanha, não saia daí, que a gente volta num instante só. Nossa República está de volta, vamos para o terceiro e último bloco dessa semana, em que conversamos com o Procurador de Justiça, Alexandre Guedes, falamos sobre o tema polêmico aí, que é do aumento da letalidade policial, que registrou aí de 19 até 24 um crescimento de 197% nas ocorrências, e também sobre o uso de câmeras nas fardas policiais. Eu deixei na saída do bloco anterior, doutor Guedes, o questionamento se é possível, de alguma maneira, ser, pelo instrumento da recomendatória, de um alerta, enfim, tentar coibir manifestações que acabam, de uma certa forma, ainda que subliminarmente, vamos dizer assim, estimulando o uso da violência por parte dos policiais em situações mais diversas, desde as mais simples. Era do Comando Vermelho, olhou para o policial e meteu bala, morreram todos. Alguma coisa desse tipo, que é muito comum no dia a dia, né? Embora não reste dúvida nenhuma de que o enfrentamento à criminalidade, as facções, sobretudo, é algo absolutamente necessário, recomendável e que deve ser defendido por todos nós. Mas dentro desses limites aí, que é o limite do Estado Democrático de Direito. Ou não? É possível fazer alguma coisa nesse sentido ou não é possível? Olha, teoricamente é possível, só que tem um detalhe. A notificação recomendatória, ela tem que ser ligada a um caso específico, a uma pessoa específica, uma pessoa ou uma instituição, uma pessoa específica, mesmo que ela seja chefe de uma instituição, para que ela baixe normativas para os seus subordinados, e relatando situações específicas, quer dizer, tem que recomendar especificamente coisas. Então, ela é teoricamente possível, mas ela precisa ter um fato concreto ou situações concretas que possam ser recomendadas. Por quê? Porque se as recomendações não forem acatadas, elas têm que se seguir necessariamente de uma ação judicial para mandar cumprir aquelas recomendações, porque não existe no Ministério Público recomendações soltas. Se você faz uma recomendação e ela não é cumprida, você não pode deixar para lá, você tem que escalar e ir para ação judicial. Então quando eu fui promotor de cidadania, eu fiz uma notificação recomendatória que foi acatada, o secretário na época era o Malzac, que era justamente para não se incorrer em situações em que deixasse a pessoa presa constrangida com acesso de terceiros, de órgãos da imprensa, noticiando já o sujeito algemado, como se ele fosse preso. Eu apanhei mais que cachorro pode usar qualquer expressão, apanhei muito. Mas as coisas que eu recomendei, depois apareceram na lei do abuso de autoridade. Olha que interessante isso. Então é possível. Por que eu não entrei com a ação judicial? Porque o secretário, na época, o Mauro Zac, acolheu. Então, era justamente para você prevenir situações que, às vezes, expunham uma pessoa que não era culpada daquilo.
Porque, como eu falei, a pessoa é perseguida pela polícia e é presa uma pessoa com as características da pessoa que está sendo procurada. Só que não é aquela pessoa. Só que aí ela já está exibida, nome divulgado, um monte de coisas. E até explicar que não é, aí já é outro problema. Então, isso foi um caso concreto. Vou pegar uma outra situação. Você deve se lembrar que morreu uma pessoa há algumas semanas na mala, no bagageiro de uma viatura que estava estacionada na Praça Lencastre. Sim. O sujeito morreu. Ele não praticou crime nenhum e provavelmente nem foi vítima de crime. Mas a nota da Secretaria do Governo do Estado já falou o nome da pessoa toda e a folha corrida, porque ele tinha algumas passagens por crimes que eu não vou dizer aqui. Mas qual era a necessidade de expor a pessoa? Ela tinha morrido. Já agiu na defensiva, né? Sim, quer dizer, tinha passagem, mas o que isso ia na morte dele? Em nada. Por que ele precisou ter a sua memória exposta? Por nada. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é isso. Teoricamente é possível. A gente também tem que lembrar que algumas pessoas que incentivam também são acobertadas por imunidades, né? Processuais ou até materiais, né? Então fica difícil atuar. Mas, de qualquer maneira, é teoricamente possível, sim. Mas, doutor Alexandre, de qualquer maneira, quer dizer, a gente percebe que há um direcionamento, seja ideológico, seja político, enfim, cultural, no sentido moral, no sentido de favorecer ou estimular essa prática, que é uma prática inconstitucional, obviamente, porque não é a função da polícia usar arma dessa forma. E não funciona a gente... e eu acho assim que é possível, quer dizer, no mínimo, precisava investigar o que está acontecendo, né? Abrir as páginas dos jornais, dos sites, colher essas declarações todas, para avaliar com alguma autoridade, com alguma consistência, se há efetivamente isso ou é só uma sensação de pessoas que são mais defensoras do devido processo legal. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho sobre câmeras, que a gente falou passando e tal. Sim. Há essa argumentação muito forte de que isso implica em colocar o policial na condição sob suspeita de eventualmente agir mal, né? E nunca há a argumentação no sentido da defesa, que não, o policial lá, como o senhor deu exemplo, isso prova a ação policial, prova a legitimidade, prova a correção, isso vai para a justiça 2 anos depois do processo, não, está lá, né, a prova material, quer dizer, visual, às vezes de áudio, de que aquele fato efetivamente ocorreu. A que o senhor atribui essa resistência, que é uma resistência focada, com foco principal nas próprias forças policiais, né? E que tem seus representantes no legislativo, no executivo, enfim, e que se posicionam, né? E a gente percebe esse posicionamento mais radical de governantes mais ligados à extrema-direita, não estou falando nem que seja de direita, mas mais ligados a essa visão extremista. Enfim, de que maneira o Ministério Público pode auxiliar? O senhor citou aí a ação lá em São Paulo, a questão do Supremo, essa avaliação, manda colocar câmera ou não manda. De que maneira o Ministério Público, se o senhor já tem alguma ação nesse sentido, cobrando do Estado um posicionamento ou cobrando do Estado a efetivação desse instrumento, dessa ferramenta? Bom, nós temos uma promotoria que atua no controle da atividade externa da atividade policial, eu acredito que ela está trabalhando. Eu só queria, Mauro, até para esclarecer todas as pessoas que nos assistem, que é o seguinte, eu estou falando aqui como procurador de justiça, como agente constitucional político, e que
Nessa qualidade, ele tem que, pode e deve criticar políticas públicas sem fazer ofensas pessoais, certo? Mas eu tenho um problema que é o seguinte, eu não tenho atribuição para fazer essas recomendações políticas. Então, eu não posso dizer, o procurador-geral devia assim, assim, o promotor deve agir assado. O que eu digo é que existem essas situações que o Ministério Público pode agir, como agiu em outras ocasiões, nesse sentido. Agora, medidas concretas, nesse ponto que você está trabalhando, de câmeras, então tem que ser cobrado de quem detém a atribuição para fazer isso. O Procurador-Geral de Justiça, o Procurador da Especializada, o promotor coordenador do Centro de Apoio do Controle da Atividade Policial e o promotor de justiça responsável pela atuação do controle policial aqui em Cuiabá. Essas são as pessoas que têm essa atribuição, essa competência para fazer essas situações. O que eu te digo é que, como procurador de justiça, na minha atribuição, a falta de câmeras tem contribuído para soltar pessoas que provavelmente seriam realmente culpadas dos crimes que elas foram acusadas de cometer. Esse é que é o ponto. Que na hora da denúncia, você tem os depoimentos, você tem tudo, mas na hora de fazer o processo perante o juiz, desaparece testemunhas, as vítimas falam, dão outra versão. Aí, se você tivesse as câmeras, você podia resolver. Então, o que está aumentando a criminalidade não são tanto que nós temos 100 câmeras, está aumentando a criminalidade. Então, por que a gente não põe câmeras? Voltamos aos Estados Unidos. Lá eles lidam com cartéis internacionais, gangues, todo tipo de facção, todo tipo de situações violentas, e lá eles usam câmeras, e não tem nossos índices de criminalidade. Então, por que aqui a gente não pode usar? A gente pode e deve. A gente diz que Mato Grosso é tão avançado, nós temos colheitadeiras, plantadoras, máquinas, de todo jeito para a gente. O nosso agronegócio é todo tecnologicamente avançado, mas para a segurança pública e defesa do cidadão e garantia do cidadão, não funciona. Porque eu vou te dizer uma coisa: o que a gente pode atribuir isso? Odiar é mais fácil, mal. É mais fácil um discurso de ódio. Tem bandido bom e bandido morto. Direitos humanos é para humanos direitos. A pessoa que fala dos direitos humanos é de humanos direitos, tá aí, quando ela é acusada de alguma coisa, está com perspectiva de encana, é a primeira pessoa que fala, e os meus direitos humanos, onde é que estão? Quer dizer, para os outros não, né? O discurso de ódio é muito fácil de fazer, muito fácil de incutir. E um discurso nazista e fascista, ele é fácil porque ele trabalha pelo ódio ao outro, que o outro é diferente, o diferente é inimigo. E como eu falei, nós temos 500 anos das forças armadas externas e internas sendo usados para controle social de pobreza, de pessoas diferentes, que têm religiões diferentes, de uma série de outras coisas. E não é fácil você quebrar esses paradigmas culturais. E, além disso, como é fácil implementar um discurso de ódio, é isso que tem acontecido. Mas eu vou te dizer uma coisa, uma letalidade policial não traz mais segurança, muito pelo contrário, traz mais insegurança. O Dr. Drauzio Varela, ele escreveu aqueles livros dele, das experiências dele dentro do ambiente carcerário, e o Dr. Drauzio Varela é a pessoa mais corajosa que eu conheço, muito mais que policial não, que gente fica andando com um revólver enfiado dentro da calça, porque ele andava dentro do Carandiru sozinho e desarmado, no meio dos criminosos mais perigosos. Ele nunca foi feito refém, nunca foi objeto de violência. E ele diz claramente que o massacre do Carandiru gerou o PCC. Por quê? Porque a população carcerária de São Paulo viu o seguinte, que mesmo presos dentro do presídio, sem reféns, eles eram metralhados indiscriminadamente, então eles tinham que se unir, fazer um sindicato. O PCC começou assim, como um sindicato de presos. Tanto que, na verdade, como foi dito hoje pelo coordenador do GAECO, numa declaração, 90% dos integrantes de facção estão presos. Mas isso não resolve o problema das facções. Matar não resolve esse problema. Nós precisamos de uma polícia eficiente que nos traga elementos que a gente possa confirmar no devido processo legal e prender essas pessoas. É assim que você resolve. Essa ideia, doutor Alexandre, de que o medo
de se impor o medo à bandidagem, de se impor um discurso de violência, de serem caçados, de serem mortos, enfim. Essa linguagem do medo não funciona, não diminui a violência, não diminui a criminalidade? Não funciona, por quê? Essas pessoas não têm medo, e se tiverem medo, elas tacam deixa pra lá, se eu for morrer jovem, pelo menos vou morrer com dinheiro, com alguma coisa assim, ou exercendo o meu papel. Esse medo é da população civil. Ele é direcionado à população civil, fica com medo. Mas o bandido em si, ele não fica com medo vão matar todo mundo. Não. É o que ele diz assim, vocês vão vir me matar? Vão matar a gente? Vão matar nós da facção? Então nós vamos matar vocês. Aquele famoso salve geral que deu no município de São Paulo, praticado pelo PCC, foi isso aí. Eles disseram assim, tá tendo assassinatos nós, então vamos parar a cidade de São Paulo. E eles efetivamente pararam a cidade de São Paulo, através do medo. O medo vem vai para a população civil, não vai para os bandidos, especialmente quando eles acham que se eles forem presos serão executados. Ou se eles serão executados. Porque, como disse um preso no Rio de Janeiro, você pode prender, mas não esculachar. E é essa que é a questão. Então, você só resolve eficientemente a violência usando os mecanismos de um devido processo legal e prendendo as pessoas que são culpadas por aqueles crimes específicos. Não adianta você escolher bodes expiatórios, porque o bandido vai ficar rindo, o criminoso, e isso não vai resolver problema nenhum. Nós vemos pessoas que são bandidos, que confessaram que são bandidas, e ninguém pede a cabeça do ex qualquer coisa que confessou que roubou tantos milhões. Ninguém está pedindo a cabeça dessas pessoas espetadas na rua. Eles não são objeto de ataque policial. Por que isso? Porque, como eu falei, essa violência ela é dirigida como um instrumento de controle social para pessoas pobres, indefesas, e para usar um discurso de populismo. Porque, como eu falei, o ódio é fácil. É difícil você agir de acordo com as regras, é difícil, mas é absolutamente necessário, porque é ineficiente agir de outra maneira. Nos Estados Unidos, em qualquer país civilizado, a polícia agir de acordo com as regras não aumenta a violência. Doutor Alexandre, a gente já ouviu declarações contundentes, tanto no Legislativo quanto no Executivo, que a questão do uso de câmeras, pelo menos nesse momento aqui em Mato Grosso, não deve se criar, salvo uma determinação do STF, algum tipo de resultado de alguma ação, e aí tem o caso de São Paulo, que possa provocar essa situação como um posicionamento geral do Estado brasileiro, né? Mas aí tem que considerar a autonomia dos estados, enfim. Dificilmente. De que maneira o senhor imagina, para a gente finalizar o nosso papo hoje, e vamos voltar a conversar sobre outros assuntos relevantes aí nessa discussão sobre violência, de que maneira o senhor acha que o Ministério Público pode contribuir para manter essa discussão, para levar ela adiante, para buscar um convencimento, já que no Legislativo esse assunto não vai ser mais tratado e no Executivo também não existe a menor vontade de que esse assunto seja tratado. Né? O cenário atual é o cenário que deve permanecer. Tem o que fazer? O Ministério Público ele pode e deve tomar essas medidas. Só para te dizer, o nosso planejamento estratégico do Ministério Público, ele contempla a necessidade de controle, é uma das prioridades do Ministério Público do Mato Grosso, o controle da atividade policial, incrementar ações de atividade policial. Agora, nós podemos realizar várias ações nisso. Agora, que ações seriam essas? Aí tem que se ver. Agora nós vamos ter um novo procurador-geral a partir de sexta-feira, o doutor Rodrigo. Acho que ele seria uma boa pessoa para ser convidada aqui para também falar sobre isso.
Nós temos, como falei, o procurador especializado criminal, que é o doutor João Augusto Gadelha, e temos a promotoria da cidadania e de Cuiabá e a promotoria do controle externo da atividade policial, que podem detalhar esses dados, certo? Então, o Ministério Público ele tem prioridade nisso, está agindo e pode agir também de outras maneiras a partir desse novo momento político, em que, quando o gestor não tem dados para sustentar uma decisão política, aí o Ministério Público tem que agir de alguma maneira. Doutor Alexandre Guedes, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Ficamos sempre à disposição aí do Ministério Público no sentido de discutir temas relevantes. Aqui não se busca carimbar ninguém, mas ter a preocupação com o processo democrático, com aquilo que é importante para a cidadania. Então, eu lhe agradeço muito e até uma próxima oportunidade, doutor Alexandre. Muito obrigado, Mauro. Estou sempre à disposição para falar sobre o Ministério Público e sobre as políticas públicas governamentais. Muito obrigado.